Sairam. Bom dia para todo mundo. Gratidão, gente. Gratidão pela oportunidade de servir na obra de Swami. Então, gratidão ao Conselho Central, à Coordenação Regional, a todos os dirigentes de centros e grupos, demais coordenadores, pessoas que estão vindo pela primeira vez, por me dar essa oportunidade. E eu quero aproveitar cada instante. Então, eu peço que vocês unam as mãos em prece, coloquem os pés no chão, inspirem profundamente, sentindo o corpo, se sentindo presente no corpo. Swami diz que nós devemos nos abrir para reconhecê-lo como a consciência suprema. Swami diz que o ser humano é potencialmente divino. A qualquer momento, essa consciência divina que ele revela pode despertar em todos nós. Em verdade, vai despertar em todos nós. E finalmente, Swami diz que devemos buscar isso nessa existência. E entendam por essa existência aqui e agora, porque não existe nada fora do aqui e do agora. Então juntos cantamos Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tana Sarva Prachodayate. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tana Sarva Prachodayate. Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tana Sarva Prachodayate. Shanti, Shanti, Shanti. Então eu peço que Swami pense, fale, gesticule através do Carlos Henrique e compreenda e se revele através de cada um de nós. Sairam. Quando nós entoamos o Sai Gayatri, nós nos referimos a Swami como a personificação da verdade, a consciência suprema, e nós pedimos que nós possamos compreender isso, correto? E no final do Sai Gayatri, o que nós pedimos a Swami? Juízo, juízo sempre, né? Nós pedimos pela iluminação, gente. Nós pedimos que Ele fertilize o nosso intelecto com sabedoria e que finalmente nós nos iluminemos. Ontem, eu estou cuidando da minha pequena, da Maria Clara aqui, então não estou tendo tempo para ficar na maioria das atividades, mas tudo, absolutamente tudo que ouvimos aqui é precioso, porque é sempre Swami falando para a gente. Então, fiquei muito tocado com a fala do Serginho, e o Serginho lembrou da importância de orar, pedindo por sentir a divina graça, e muitas vezes a gente se esquece disso. Sempre que entoamos o Sai Gayatri, é por isso que nós estamos pedindo, correto? Nós pedimos para compreender quem Ele é, para sentir a presença dEle no aqui e agora, e para que em algum momento nós nos percebamos unos com Ele, não somos diferentes dEle. Sai Baba ensina que o yoga no sentido de união com Deus, mais importante que existe, chama-se tríplice pureza. Sabem o que é tríplice pureza? Certamente a maioria sabe. É coerência de pensamento, palavra e ação. Qual a importância de a gente olhar para isso agora? Sai Baba, inclusive, diz que essa é a definição de caráter. Que bom te ver, querido. Uma pessoa que tem um bom caráter, um caráter firme, é aquela que fala de acordo com o que pensa e age de acordo com a maneira que fala. Então, se eu entoo o Sai Gayatri,
pedindo para que o meu intelecto seja fertilizado com a sabedoria, com gnana, e que isso resulte na iluminação, eu devo buscar isso. Eu devo entender que essa é a meta da existência humana. Sai Baba diz assim para a gente, num trocadilho que vira uma brincadeira preciosa: descubra que você é Shiva antes de se perceber como Shava. Shava quer dizer literalmente cadáver. Então, descubra que você é a própria divindade antes que esse corpo passe. Nós temos essa divina oportunidade nesse instante. Eu estou chegando na organização agora. Sai Baba diz: se você fixar sua atenção em mim e seguir a minha orientação, saiba que despertar essa consciência é nada mais, nada menos do que reconhecer aquilo que você já é, sempre foi e sempre será. Então não é uma questão de eu estudo há mais tempo ou há menos tempo. É uma questão de abrir uma brechinha assim entre os pensamentos e perceber aquilo que é a fonte dos próprios pensamentos. E para isso existe uma técnica que é o tema da minha fala. O nome dessa técnica em sânscrito é Atma Vichara. Atma quer dizer a centelha divina, a consciência de Deus em nós, a nossa consciência real, e Vichara quer dizer investigação. Então, o título da palestra é Auto-investigação. Nós vamos investigar acerca de quem verdadeiramente somos. Essa prática é muito conhecida por uma pergunta associada a um mestre chamado Ramana Maharishi. Inclusive o Sai Baba, muitas vezes, quando fala dessa técnica, cita o Ramana Maharishi. Essa pergunta é: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu peço que quem já fez essa prática, levante a mão, por gentileza. Sim, bastante gente. Eu acho que mais da metade. Que bom, que bom. O Sai Baba fala, e todo mundo sabe bem disso, da importância do seva, dos cantos devocionais, do estudo, da meditação e de tudo mais. Todo sadhana é muito precioso e em cada etapa da nossa jornada vai ter um sadhana mais apropriado para a gente, aquele que é necessário para purificar o nosso coração, para que a gente possa ver a Deus. Mas ele diz que Atma Vichara dá acesso direto. Quando a gente tem êxito nessa prática, nós temos acesso direto ao despertar da consciência de quem verdadeiramente somos. Mas existe uma compreensão prévia que facilita o êxito nessa técnica. Sem essa compreensão prévia, essa técnica muitas vezes ela é feita, ela é executada, ela é praticada, mas não traz grandes resultados porque nós ainda nos identificamos muito com esse corpo e com o conteúdo mental. Então, quando perguntamos para nós mesmos, quem sou eu? Quase sempre a reatividade da mente diz, no meu caso, Carlos Henrique, pai da Maria Clara, que nasceu em Niterói, e assim por diante. Eu, com a graça de Suanda, eu me entrego a ele nesse instante, eu vou procurar trazer esse autoesclarecimento acerca de quem verdadeiramente somos, para que a gente utilize essa prática de uma maneira mais potente, para que ela possa produzir o efeito para o qual ela foi desenvolvida, intuída, talvez seja melhor que desenvolvida. Jesus, eu tenho certeza que boa parte do grupo aqui tem a sua forma divina de adoração como Jesus, o Cristo. Como é que Jesus se refere a cada um de nós aqui? Vós sois a luz do mundo. Jesus diz, vós sois deuses. É assim que Jesus nos chama. A gente já se percebe como a luz do mundo? Nós já nos percebemos como a divindade? Como o Swami nos chama? Para mim, esse é o ensinamento que ele deu mais vezes, posso estar enganado. Prema Swarupas, encarnações do amor. É uma saudação, não só uma saudação carinhosa, mas é um ensinamento. Ele está falando, aquilo que vocês são aqui e agora é o amor, é a própria divindade tomando todas essas formas.
mas nós ainda nos vemos como o homem, a mulher, com esse nome, com aquela história. Então, quem sou eu? Essa pergunta tem como objetivo a revelação. Essa palavra é preciosa. Revelar significa tirar os véus. Esses véus do eu sou fulano de tal, eu sou esse corpo, essa é a minha história, essas são as minhas possibilidades, enquanto eu sou livre de limitações. Eu sou livre do tempo, não nascido, não criado, nunca vou morrer. Quem sou eu? Mas encontramos um desafio. E o desafio é o seguinte: demoramos um pouco para gerar essa motivação. Essa motivação para na nossa prática de meditação, para na nossa oração, que essa seja a pergunta, que esse seja o interesse. E Swami diz: vocês buscam felicidade nesse mundo, tudo que vocês ganham, vocês logo perdem. Mas teimosamente continuam presos nesse samsara, nesse ciclo. Mas felicidade real é a união com Deus. A felicidade que não termina, a felicidade, que o último nome que a gente pode chamar é Brahmananda, que é a felicidade que vem de sentir-se como Brahma, de sentir a presença divina em tudo, e em tudo inclui você também. A gente tem dificuldade de gerar essa motivação, mas a misericórdia divina, ela é tão imensa, não é, Heraldo? Imensa, não tem como medir, não tem medida. Ela é tão imensa que através de outras motivações, Swami nos leva para esse intento. Todo mundo conhece bem, ouvi da Mariazinha, isso pela primeira vez, aquela história que um devoto chega para Swami e diz para ele: eu quero paz. Qual é a resposta dele? Essa todo mundo sabe, que está um tempo na organização. Corte o eu, corte o quero, e o que resta? Paz. Às vezes a gente não se dá conta da profundidade desse ensinamento. Mais uma vez pode parecer um jogo de palavras, mas é muito profundo. Quando o Swami diz corte o eu, corte o quero, ou abandone o eu, abandone o quero, a gente deveria se perguntar imediatamente: como eu faço para abandonar o eu? Como eu faço para abandonar o quero? Porque ele diz que se eu abandonar o eu e o quero, eu vou realizar o meu ser verdadeiro e vou encontrar a paz, Shanti, Prashanti, a suprema paz celestial. Como eu faço? A primeira coisa que eu acredito que a gente deva saber é que a gente só pode cortar ou abandonar algo que a gente compreende que não tem valor. E nós damos um valor desmedido ao eu pessoal e aos desejos desse eu. Não é que não tenha valor nenhum, tem que ser dado o seu devido valor. Esse eu é um papel que eu desempenho, uma identidade temporária que me serve nessa existência, mas não é aquilo que eu sou. Então a gente precisa desse autoesclarecimento para que a gente gere motivação. Eu vou fazer uma fala a partir de agora que alguns aqui já ouviram, mas eu gosto de falar novamente para que eu mesmo ouça e para ver se cai mais alguma ficha aqui. E eu peço que vocês olhem para esse corpo, que quando começou a contar essa história tinha acho que menos de 30 anos, agora vai fazer 50 e continua contando a mesma história nas palestras. Esse corpo em 1976 saiu da barriga da mamãe, saiu da barriga da mamãe biológica e foi levado para casa com o pai e com a mãe biológica. Chegando lá, esse corpo que vocês estão vendo recebeu o nome de Carlos Henrique. Eu tenho um apelido de infância que é Pim, Às vezes alguém estranha fala: fulano, sua irmã te chamou de Pim, O pessoal que me conhece desde pequenininho. Aqui eu vou ser um pouquinho caricata, tá? Não vou falar exatamente da história do Carlos Henrique, mas recebe influências assim. Isso que eu vou falar agora faz parte da história do Carlos Henrique. O melhor time do mundo é o Flamengo. A melhor música é o samba, influências cariocas, A melhor comida é a feijoada, de preferência vegana, mas a feijoada. A melhor religião é a católica. Eu estou falando de algo que o Carlos Henrique ouviu, e é uma religião tão linda como todas as outras. E assim por diante. Então o Carlos Henrique começa a crescer. E quando perguntam para o Carlos Henrique, quando perguntam para esse corpo, melhor dizendo, quem é você?
qual é a resposta desse corpo? Eu sou o Carlos Henrique, que torce para o Flamengo, gosto de samba, de feijoada, de ir à igreja, ouvir o padre falar. Tem certeza que você é isso? É claro que eu tenho certeza. É certeza absoluta, né? Da onde vem essa pergunta? Tem certeza se você sabe, se eu sei quem eu sou? É claro que eu tenho certeza. Eu sou o Carlos Henrique. Todos vocês passaram por esse processo. Saíram da barriga da mamãe, receberam um nome e uma série de influências da família, influências culturais, influências do momento. Todos vocês pensem nessa história. Essa história que traz para vocês um sentimento de eu sou fulana, fulano de tal. Pensaram? Agora, olhem para esse corpo novamente, que em 1976 saiu da barriga da mesma mulher. Só que em vez de ir para casa com os pais biológicos, por engano foi trocado na maternidade, ou foi dado para adoção, e foi parar na Itália, com outro casal. E esse casal chamou esse corpo de Giovanni. Falou que o melhor time é o Milan, o melhor prato, a macarronada, a melhor música, a ópera. Aí, 40 e tantos anos depois, esse corpo chegou aqui para dar uma palestra para vocês em Guaratiba, no seminário da Organização Saibaba, e ele vai falar: bom dia, eu sou o Carlos Henrique. Ele vai falar assim? Falaria buongiorno. E ele seria italiano? Ele seria o Giovanni? Em verdade, é importante a gente reconhecer que o nosso senso de eu, daquilo que eu sou no primeiro momento, é só o conteúdo mental, são marcas mentais, né? Informações que vieram do lado de fora e ficaram gravadas na minha memória. Só que quando esse corpo sai da barriga da mamãe, ele não diz eu sou o Carlos Henrique, ou o Giovanni, gosta do Flamengo, ou do Milan, gosta de feijoada, ou de macarronada, mas existe vida, o ser está se manifestando através do corpo. E quando a gente olha, a gente tem a graça, tem o Nicolas aqui do Retiro, né, filho do Mateus e da Tati, a Cecília, do Pedrinho e da Bruna, a gente olha para esses olhinhos, né, dos nenéns, de um ano ainda, ou de meses, e a gente vê uma pureza, que é a pureza do ser. Mas as nossas mentes vão sendo alimentadas com essas informações e nós nos identificamos com elas como se elas definissem aquilo que nós somos. Saibaba diz pra gente: cortem o eu. Corte o eu significa não se identifique com esse eu. Não acredite que você é essa identidade que lhe foi dada pelo mundo. Você é anterior a tudo. Você é aquilo que está por trás, só que agora ficou esquecido por essa ideia que surgiu na sua mente e tem uma impressão de um eu verdadeiro. Corte o eu. Nós temos a capacidade, como o Swami nos orienta a isso, de em meditação, né? E nós temos aqui uma dádiva barra darshan, depois ele puxa a minha orelha, que é o Moacir, né? De ouvir o Moacir falando sobre isso, a possibilidade de observar a mente, observar os pensamentos e não se envolver com isso. Isso faz parte do corte o eu. Não perceba-se como aquilo que a mente está pensando, e dentro daquilo que a mente está pensando, essa noção de eu. Sinta-se, né? Experiencie ser aquilo que observa, aquilo que está por trás. E Swami vai além. Abandone também o quero. Muitas pessoas dizem o desejo, mas abandone o desejo desse eu. Se eu acho que eu sou o Carlos Henrique, flamenguista, que gosta de samba, feijoada e de ir à igreja, quais são os meus desejos? Quais são os desejos desse Carlos Henrique? A mente fica o tempo todo: será que a família vai reunir no domingo para a feijoada? Será que alguém vai levar aquele disco que toca o samba? Será que vai um grupo tocar samba? Depois sai todo mundo junto para a igreja. Esses são os desejos do Carlos Henrique. É claro que eu poderia ter ampliado muito mais essa história e ido mais a fundo, mas é só para dar uma noção. Todos nós aqui temos uma mesma aspiração básica, que é a felicidade. E isso é divino, porque a única ordem de Swami para a gente, ele diz: eu tenho uma ordem para vocês.
sejam felizes. Mas nós, iludidos pelo falso eu, buscando realizar os desejos dele, vamos buscar essa felicidade no mundo. Achamos que estamos indo na direção da felicidade real, mas não. A gente se distancia nessa hora da felicidade que já está dentro de nós, da felicidade que já somos nesse instante. Buscamos paz e felicidade permanente num mundo onde tudo é impermanente. Essa é uma grande incoerência. Então Swami diz: busca a verdade, me busca dentro do coração de vocês. Para isso, silenciem a mente. No Saigita tem um parágrafo, já na reta final do livro, que Swami diz assim: o que é moksha, a liberação, senão o declínio da ilusão? Uma oração maravilhosa. Estou olhando o Tiago, um irmão querido aqui, que eu aprendi com o avô dele, o professor Hermógenes, é pedir a Deus por desilusão. Ora pedindo a Deus por desilusão. Aí tem gente que pensa assim: mas desilusão dói, Carlos Henrique. Desilusão dói? Dói ou não dói? Desilusão não dói, gente. O que dói é o apego à ilusão. É isso que dói. É tentar sustentar aquilo que não foi feito para ser sustentado, né? Aquilo que Shiva vai passar dançando e divinamente vai transformar. Chico Xavier dizia: a desilusão é a visita da verdade. E o professor Hermógenes: a pessoa que quer conhecer a Deus ama, clama pela desilusão. Eu quero me desiludir. E se desiludir é conseguir vencer esse sentimento de eu sou Carlos Henrique, Jorge, Heraldo, Tiago. Swami sugere que a gente repita continuamente: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Não eu, Carlos Henrique, tomando essa autoridade. Aquilo que eu sou é Deus. Então esse impulso pela felicidade deveria ser um impulso pelo autoconhecimento e não um impulso por prazeres mundanos. Nada de errado em prazeres saudáveis. Que bom que a gente encontra prazer numa alimentação saudável, no cântico devocional, no praticar o esporte, na empresa que eu trabalho, no bom convívio com a minha equipe, no produzir uma coisa que é necessária para a sociedade. Mas eu não devo entender que a meta está do lado de fora. A meta é despertar aquilo que já somos dentro, é acordar desse sonho. Eu sou o Carlos Henrique e vivo para os desejos do Carlos Henrique. E eu gostaria de contar uma história que eu acredito que ajude a gente a fechar isso com clareza, né? Aprendi também o valor das histórias com a Mariazinha, né, Mariazinha? Sempre ensinou para a gente em Niterói, né? A história ajuda a gente a guardar os ensinamentos. Eu lembro da história, vem o ensinamento, né? Às vezes fica o ensinamento e eu esqueço, vem dúvida. Então é uma história conhecida. É a história de um monge budista que dizem que foi aos Estados Unidos dar umas palestras e pela primeira vez ele provou determinado tipo de iogurte. Ele adorou o iogurte, adorou. Quando aquela substância tocou na língua dele, foi um prazer tremendo através do paladar. Foi uma experiência que ele teve. No dia seguinte, ele foi para o seminário, ele era um professor, deu a meditação, deu os ensinamentos e a meditação da manhã. Terminando a meditação, eles foram para o café da manhã. Ele saiu em paz absoluta, pleno de paz, Pleno quer dizer que não falta nada, não há ausência de nada. Pleno de paz na direção do refeitório. Quando ele chegou no refeitório, havia uma fila enorme. Pleno de paz na fila. E de repente os olhos dele tocam lá na frente, onde estavam os alimentos, aqueles potinhos de iogurte. Aqueles potinhos de iogurte. Aí vejam que incrível. Sabe o que surge na mente dele? Eu quero iogurte. Eu quero iogurte. E esse eu quero iogurte tem o iogurte como objeto da felicidade. Sim, é um eu preciso desse iogurte. A minha felicidade, a minha paz dependem de eu colocar esse iogurte na minha língua novamente.
Eu quero iogurte. Aquele sujeito, pleno de paz na fila, tranquilo, calmo, em verdade em contato com a essência do ser, quando dá um deslize e a atenção se mistura com esse pensamento, eu quero o iogurte, que é o que vai me fazer ficar em paz, ele já estava em paz, muda totalmente o cenário. Ele fica ansioso, ele fica impaciente. Essa fila não anda, Será que eu vou ter o meu potinho de iogurte quando eu chegar lá? De repente ele fica com raiva. Raiva de quem? De quem pega o iogurte. E ele simpatiza com quem não pega o iogurte. Olha a mente, tem impaciência, tem ansiedade, tem julgamento. Agora o bom é quem não pega o iogurte, o mal é quem pega o iogurte. Será que esse cara não sabe que tem um monte de tibetano aqui que nunca mais vai voltar nos Estados Unidos e talvez não consiga comer esse iogurte? O coração está batendo mais rápido, o corpo está se movimentando, chega a vez dele. E quando chega a vez dele, tem iogurte. E ufa! Então ele vai pegar o iogurte. Mas uma outra mão surge no braço dele e faz assim, ó. Eu não vou te dar iogurte. E essa outra mão era outra mão dele. E assim acaba a história. Aí a gente ouve assim, por que ele não comeu esse iogurte? Afinal de contas, ele ficou na fila. Ele esperou a vez dele. Ele foi dármico. Quando ele abaixa o braço dele mesmo e diz, eu não vou te dar iogurte, o problema não estava no iogurte. Ele se dá conta da armadilha que ele caiu. Ele ensinando para os alunos, ele meditando, ele acessou o ser, ele se estabeleceu nessa condição por trás dos pensamentos, pleno de paz, pleno de felicidade. Quando ele entra na fila, um dos sentidos, Swami diz, vigie os sentidos se você quiser controlar a sua mente. Ele diz, se você tem um pote e enche ele de água, basta um furinho, toda a água vai embora. Então, se você tem um sentido que não está sob vigilância, ele leva a sua mente embora. Ele leva a sua mente para longe da consciência do ser. Então, o olho dele toca o iogurte. As glândulas salivares devem ter, produzido saliva ali. Eu quero iogurte. Nessa hora, ele se desliga da paz verdadeira e se identifica com uma ilusão. Eu só vou ter paz se eu provar esse iogurte. Então, quando ele chega no potinho de iogurte, ele se dá conta disso. E ele diz, eu não vou comer esse iogurte nesse instante para não reforçar esse padrão mental que quer me enganar, dizendo que para que eu tenha paz, felicidade, eu preciso de alguma coisa do lado de fora. Eu sou a paz, eu sou a felicidade, mas quando eu me identifico com uma mente que sustenta uma ideia de um falso eu, que tem os seus desejos, eu não me dou conta que buscando a felicidade e o prazer, eu me distancio cada vez mais da verdadeira gratidão. Da verdadeira gratidão não, tá? Disse gratidão para ela. Da verdadeira felicidade. Qual seria a solução para essa cena, para essa paisagem? Ele entra na fila, pleno de paz, a paz que ele é, não uma paz que ele obteve, a paz que ele é. Os olhos tocam o iogurte, isso tudo é natural. A imagem do iogurte vem para a mente dele, acontece uma associação com o prazer, ele sentiu prazer comendo esse iogurte, até reage a isso. Nada de errado até aqui. Isso inclusive acontece com as pessoas que são saudáveis. Aí vem o pensamento, eu quero iogurte, porque é delicioso. Tudo bem, isso é natural também. Mas o bom praticante é aquele que se mantém nessa posição, que não se envolve com os pensamentos e é arrastado por eles, e diz assim, tá bom, se quando chegar a minha vez tiver iogurte, ótimo. Se quando chegar a minha vez não tiver iogurte, ótimo também. Aceitação, santosha. Santosha, contentamento. Eu sigo contente porque eu continuo consciente daquilo que eu sou. Eu não me coloco como dependente daquilo que surge e é percebido pelos sentidos. Atma Vichara.
é uma técnica chamada, traduzida por autoinvestigação. Quando praticamos Atma Vichara, né, eu até acho interessante que a gente antes respire com consciência, repita um mantra, uma oração. Quem pratica Hatha Yoga pode fazer uns asanas e já senta numa condição mais favorável, né? O corpo firme, estável, a respiração ajudando a manter as emoções calmas. Olha só o Darshan aí que eu falei, Nicolas. Nicolas que é o Atma, hein, Tati? Desde cedinho, eu te chamo de Nicolas, mas você é o Atma. Então, eu sento com o corpo firme e estável, respirando bem o que apazigua as emoções, com a mente já concentrada, e a vibração de um mantra favorece muito, como o Sai Gayatri, por exemplo, favorece muito, né, um estado mental que leva a atenção menos para o lado de fora, e que tem uma facilidade maior de se introverter, e eu observo essa mente. Sobre a observação da mente, é interessante que vocês saibam o seguinte: alguém aqui, às vezes, pensa a hora que não quer pensar? Levanta a mão. Às vezes penso que não quer pensar? Levanta a mão. Que bom! Deixa eu ajudar num processo de desilusão. Olha que maravilhoso. Ninguém aqui pensa a hora que não quer pensar, nem pensa o que não quer pensar. Aí eu estou contrariando a grande maioria que levantou a mão. Esse levantar a mão é a identificação com o eu, fulano de tal. O Carlos Henrique pensa a hora que talvez não fosse a melhor para pensar, pensa coisas que vão contra os valores dele de vez em quando, mas eu não sou o Carlos Henrique. Então veja uma reflexão. Se você senta sem nenhuma intenção de pensar, você senta só para contemplar, só para observar, só para estar, só para si, sem se envolver. E surgem pensamentos. Um grande salto que nós damos na nossa prática é afirmar: não sou eu quem estou pensando. Não sou eu quem estou pensando. Então quem está pensando? A mente. A mente pensa sem cessar. Como o Swami define a mente para a gente? Como um aglomerado de pensamentos que se movimentam ininterruptamente. Então, na sua meditação, sentou, a mente disparou, a sensação eu não consigo parar de pensar é terrível. É terrível. E se a gente luta contra isso, a gente está meditando no contexto da ilusão, porque eu estou acreditando que eu sou esse eu que estou pensando. Mas se eu digo, a mente não para de pensar, eu já não sou essa mente. Quem sou eu? Perceba-se como aquele que observa, ou como aquilo, talvez seja melhor que aquele, como aquilo que observa a mente. E não se envolve. É aí que a gente entra com a pergunta: quem sou eu? Já sabendo que eu não sou o que a mente pensa, eu não sou as emoções que surgem, eu não sou as sensações desse corpo, eu não sou a história desse praticante. Quem sou eu? Já tendo uma noção mínima de quem eu não sou. Essa palestra poderia ter como título: quem não sou eu. Eu falei mais sobre isso. Mas por que eu falei mais sobre quem não sou eu? Porque nós não podemos falar sobre quem sou eu. Quem sou eu está além do corpo, está além da mente, está além de qualquer palavra, de qualquer definição. Mesmo quando dizemos Brahman, o Atma, Sai Baba, isso é muito valioso para apontar que aquilo que nós verdadeiramente somos é imenso, é muito maior do que qualquer coisa que caiba na nossa mente. Então, na prática da autoinvestigação, na prática de Atma Vichara, essa pergunta, quem sou eu, quer despertar em nós essa consciência do eu verdadeiro. Aquele que já se revela através de um corpo antes do neném receber as informações do nome do time de futebol, do partido político, da religião e de gerar os desejos que vêm a partir daí. Quem sou eu antes de tudo?
Swami diz que obter essa resposta é mais fácil que piscar os olhos. Eu ouvi isso do Dalton, tá? É mais fácil que piscar os olhos. Pergunta para um neurologista quantos processos são necessários para um olho piscar. Enquanto a realidade do ser já é aqui e agora. E essa realidade é a felicidade verdadeira, é a paz verdadeira, é a fonte de toda a sabedoria. E eu não poderia finalizar essa minha participação sem trazer uma palavra, que é a palavra para mim, eu não posso falar que define Sai Baba, mas das palavras que eu conheço, seja em português ou em outras línguas, é a palavra que melhor representa o Sai Baba, que é amor. Quando a gente revela a verdadeira natureza, nós despertamos essa consciência de amor que surge na mente pensante como verdade, surge através das nossas emoções como paz, através da nossa ação de corpo como retidão e através da nossa compreensão como não violência. Então esse caminho, o caminho da luz, é o caminho que ilumina toda a personalidade. Nessa fala eu falei pouco sobre o melhoramento humano, que é extremamente necessário. Swami dá vários caminhos para isso. Mas quando acessamos essa luz interior, nós temos uma iluminação do ser humano, que vai revelar de forma espontânea. Espontâneo quer dizer aquilo que vem da própria vontade, da vontade do ser, do Senhor, todos os valores humanos, porque nós, enquanto seres humanos, somos reflexos, reflexo, reação e ressonância do ser verdadeiro. Então eu peço que vocês unam as mãos em prece e ouçam algumas palavras de Swami, e a gente fecha com uma poesia do meu querido pai espiritual, Heraldo Amar. Primeiro as palavras de Swami. De olhos fechados, atenção voltada para o coração, Swami diz assim: o amor é a fonte, o amor é o caminho, o amor é a meta. Alô? O amor vive de dar e perdoar. O egoísmo vive de receber e esquecer. Aonde existe amor, não existe egoísmo, isso é, não existe o falso eu. Aonde o falso eu é tido como eu verdadeiro, a gente não consegue ver o amor. Por isso, comece o dia com amor, passe o dia com amor, preencha o dia com amor, termine o dia com amor. Esse é o caminho para Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, saibam que quando damos um passo na direção de Deus, Ele dá 100 passos na nossa direção, pois o amor dele por nós é maior que o amor de 1000 irmãos. Estava sentado ali, aí eu fiz um gesto bem discreto do meu pai espiritual, ele entende de imediato. Eu sou seu filho. Ah, sim, Nossa, que coisa linda. Foi promovido. Porque, afinal de contas, eu sou um pai espiritual que vivo aprendendo com meu filho. Tem tudo a ver, esse poema que está aqui, estava uma folha assim dentro do livro, e tudo a ver com a palestra, tudo. Aí brotou em mim essa coisa de compartilhar com vocês no poema, porque ninguém é poeta para si mesmo, ela se escreve para repartir benefícios. Chama-se Eu Sou. Vivo por toda a terra, e não somente. Nas estrelas eu vivo, em todo orbe. Esse eu sempre em mim, de mim não foge. Esse eu vive em tudo, e em tudo esplende. Anda nos passos de quem passa e sente. Chora no choro aflito de quem chora. Vive dentro das formas, dentro e fora. É o mesmo eu sou, em cada ser vivente. Eu me chamo de Deus. É Ele quem mora em mim e mora em toda a gente. Esse eu que eu sou para sempre, desde sempre, não este que me nasce e que me morre,
não me limita ao tempo, não me tolhe, sempre me expande em ondas e me estende. Esse eu que eu sou vai sendo, é só presente. Esse eu não me começa e não me esgota. Esse eu nunca se vai nem se retorna. Esse eu sou eu que vivo eternamente. Gratidão, gente. Onde que ele estará?